Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, simultaneamente essa transmissão para você. Quero aí, né, chamar atenção para você que está aí nos ouvindo, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, né, a sua audiência maravilhosa, gratidão, e também mandar aquele abraço para as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia aí. Gratidão. E para começar aqui, eu já disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Ué, minha parente, a Fernandinha. Olá, Fernanda. Bom dia a todos vocês, gratidão por mais um dia aí junto e um bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque dependendo do horário que você for ouvir ou assistir esse programa, não é? Você receba a nossa saudação aí, né? Como a Fernanda falou, bom dia, porque nós vamos ao ar com programas inéditos às 7 horas da manhã na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bom, hoje nós vamos trazer um livro aqui do nosso espírito querido Miramês, né, na psicografia do nosso médium João Nunes Maia, né, o médium mineiro João Nunes Maia, e o tema de hoje é do livro Saúde, e o tópico é ouvir e falar. Olha só que importantíssimo esse título aqui. Se você quiser aí buscar esse livro, o livro Saúde, que é muito bacana, muito importante esse livro, porque saúde é importante na nossa vida, você pode estar encontrar na internet, em PDF, ou adquirir num sebo, ou você pode adquirir, né, na Mundo Maior, que é a nossa editora. Outro recadinho que eu quero dar é, se você quiser ouvir esse programa, não é? Outro dia, outra hora, rever ou compartilhar, vai lá no YouTube, lá na busca do YouTube, coloca lá Portal Mundo Maior. Aí você vai encontrar, não é, lá o playlist, clica no playlist, vai procurando e acha lá o programa Alvorada, tá bom? Ouvir e falar. Então vamos lá. O primeiro parágrafo aqui que o nosso Miramês nos presenteia, ele diz assim, olha, todo mestre o é por excelência, por saber ouvir. Esse dom maravilhoso da audição tem uma engrenagem sutilíssima interligada na alma, pois é ela que ouve, decifrando o código de todos os sons, no ritmo de todas as moléculas acionadas pela projeção da palavra, né? Que beleza, né, Fernanda? Sim, sim, primeiro vem o verbo, né? E faz as coisas existirem, né? O som, né? Na ciência, né? Tudo vibra, tudo é vibração, e isso é o som, tudo tem um som. E nós, seres humanos, nem todo som nós não conseguimos escutar. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente ouve, mas escutar e absorver a informação é diferente. Então, a maioria ouve, mas não escuta. Fernanda, tem até quem ouve realmente não escuta, né? Porque às vezes você está falando com a pessoa não está entendendo, ela só está ouvindo ali, mas não está escutando. E é muito importante a escuta, né? Isso na psicologia a gente usa muito a escuta, né? E às vezes a gente faz aí, vai fazer um curso, né? Para palestrante, para poder falar em público, mas o curso de escutatória quase ninguém faz, né? Então é importante. Como ele fala assim, ó, todo mestre é por excelência, ou é, né? Ou é, ele é mestre por excelência, por saber ouvir. Como é importante ouvir, né, Fernanda? Sim, sim, ouvir, discernir aquilo que a gente escuta, saber filtrar aquilo
eu acho que as pessoas têm que ter esse poder de filtro e não assim agir, tipo, vou falar tudo, porque as redes sociais estão aí, todo mundo dá a sua opinião, não estou julgando ninguém, podem falar, mas a gente também, quando a gente pega uma informação, a gente tem que se questionar aonde aquilo foi tirado, da onde que surgiu essa informação? Foi da própria cabeça da pessoa? Né? Ou teve uma evidência daquele fato? Então, as pessoas têm que usar essa sabedoria, né? Para também aumentar o próprio repertório do saber. Aumentar o repertório. Então, é simples, mas as pessoas complicam. A gente sempre ouve dizer, né? Ó, falando de ouve dizer, a pessoa fala assim: ah, eu escutei isso aí. Isso aí foi, eu escutei. Quer dizer, a pessoa escutou, não avaliou, não analisou, né? Como você falou, né? Ah, eu ouvi lá nas redes, foi lá nas redes sociais que eu ouvi. A pessoa não procura saber se aquilo é verídico, se aquilo realmente é verdade, se não é uma fake news. E aí sai disseminando isso por aí, né? Então é um grande perigo de a gente ser que nem aquilo, que nem o papagaio, né? A minha avó teve um papagaio, eu lembro, eu não conseguia, eu chegava de manhã, queria dormir um pouco mais, o papagaio falando pelo todos os cotovelos, eu acordava, né? Ela colocava o papagaio bem perto da janela no meu quarto, do quarto dos meus irmãos. Então, a gente às vezes é que nem o papagaio, ouve e transmite, ouve e transmite. Não, a gente precisa escutar, porque o escutar, como a Fernanda colocou, é muito importante, né? O nosso querido aqui, Miramês, fala assim, ó, já analisaste a beleza do verbo quando este executa as leis de Deus? Olha a pergunta. Não deves perder, meu irmão, o teu precioso tempo em coisas vãs, né? Acabamos de dizer isso. Procura todos os dias educar a palavra. Olha, aí ele entra na questão do dizer, né? Do falar, né, Fernanda? Sim, sim, tomar muito cuidado com o que a gente transmite. Aí a gente tem que perguntar para a gente: peraí, eu vou falar isso para determinada pessoa. Por que ou para que eu vou falar isso? Qual é a minha intenção em falar aquilo? Eu vou ajudar a pessoa desse jeito? Se eu não vou ajudar, por que eu vou falar? Né? Então a gente tem que pensar, porque a palavra, ela transmite também uma ação, um movimento. Então a gente tem que pensar muito bem, se colocar no lugar do outro, peraí. Então é muito bom a gente pensar sobre as nossas intenções internas, porque a gente vai falando, mas depois a gente depois fala, caramba, não era para eu ter falado determinadas coisas. Se arrepender, você se arrepende, mas já foi feito, já foi falado. E eu falo que a língua é uma espada. Então a gente tem que tomar muito a língua hoje em dia, porque antigamente era brutal, era corpo a corpo, né, na luta. Hoje não mais. Hoje é a língua que fere o próximo. Exatamente, Fernanda, você tem razão. E porque a palavra ela tem uma força extraordinária, né? E aí a pessoa fala, mas e se ouvir e falar? O que tem a ver com saúde? Muito a ver com saúde, muito a ver. Ele coloca nesse livro Saúde, né? Essa questão de ouvir falar como uma coisa muito importante que a gente tem que realmente dosar o nosso falar e o nosso ouvir, ou o nosso ouvir e o nosso falar, porque isso vai nos trazer benefícios, e esses benefícios vão trazer o quê? Equilíbrio, harmonia, saúde. Às vezes a gente adoece por aquilo que a gente fala, né? Ou a gente adoece por aquilo que a gente fica ouvindo, né? Se a gente ficar ouvindo mais de 7 minutos aquelas notícias
que a gente sabe que não são boas e que ficam ali, a nossa imunidade cai. Então, veja como é importante, né, o ouvir e também o falar. Quanto tudo isso, né, corresponde a muitas vezes ao nosso equilíbrio, né, na saúde. Então a gente tem que pensar muito bem. Ele fala aqui, ó, por toda parte ouvirás coisas boas que te agradam o coração, né? Deve repetir as frases e palavras ornamentadas no valor moral, palavras de amor, de caridade, palavras cordiais e de bom senso. Eu tenho certeza que a Fernanda conhece isso que eu vou falar, que é como que isso que o Miriam está falando aqui é como um mantra, né? A gente precisa, né, usar desse ensinamento do mantra para repetir, como ele fala aqui, palavras boas, né, de amor, de paz, de caridade e muito mais, né, Fernanda? Sim, se eu não me engano, um japonês fez um experimento na água e ele colocou palavras de baixa vibração, palavras de tristeza, né? Colocou tristeza, raiva, ódio, e no outro ele colocou amor, paz, ele colocou coisas boas. E aí ele foi olhar no microscópio como ficavam as moléculas. As que tinham vibração baixa, ele viu que as moléculas estavam horríveis, feias esteticamente. E enquanto as palavras de alta vibração, elas estavam belas, com estruturas não disformes, estavam geometricamente certinhas. E isso acontece no nosso corpo porque a gente é 70% água. Então, se a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente reproduz. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente reproduz, porque a mente que é como se fosse um motor de um carro, vai. Ela que vai colocar energia no resto do corpo. E se a gente colocar uma gasolina ou um álcool, né, álcool metaforicamente, né, falando, né, uma energia cerebral ruim, o corpo vai adoecer. Como se fosse a gente é como se fosse um carro. E aí você tem que se perguntar para você como vai ser seu dia, que ação que eu vou fazer para o meu dia fluir e ir bem. Verdade, bacana essa citação do professor Mazaro. Ele realmente fez essa pesquisa e os cristais ali da água, eles realmente apareciam ou harmoniosos, né? Se você até tem comparações com músicas que ele colocou, com palavras nem ditas assim, ele fez o teste com palavras também, falando. E ele fez escrevendo um papelzinho e colocando lá. Outra coisa que ele também fez a pesquisa, ele fez os testes lá, foi com arroz. Então ele colocou lá o arroz e falou palavras boas para aquele arroz lá e deixou uns dias lá. O arroz que recebeu boas energias estava branquinho, o outro estava todo lá mofado, né? Ficou com mofo, já estragou. Então veja que nossa, a intenção que a gente coloca dentro da palavra, né? Até do ouvir, se a gente for parar para pensar, até do ouvir, porque às vezes a gente pode estar ouvindo e distorcendo aquilo que ele está dizendo. Até a pessoa às vezes chega para nós, né, Fernanda, e fala assim: ah, mas você me disse isso. Eu falei: eu te disse isso? Será que você é que não ouviu errado? Porque a gente ouve errado também, né? Se você está tão
fixado naquele pensamento, a gente está até com uma obsessão, e aí você fala uma coisa para a pessoa e aquilo entra de uma forma para ela e ela entende de outra, né? Que não foi nada disso que foi dito. Isso acontece também, para ver os bloqueios que a gente cria com a questão de ouvir e na questão do falar também, né, Fernanda? Exatamente. Eu uso uma analogia que a gente é igual a um vaso. Você tem que saber o que você vai consumir, o que você vai colocar para você florescer. Você não é um vaso que você vai colocar lixo em você. Você vai colocar água, você vai colocar nutrientes que seu corpo precisa. Então, é isso que a gente tem que se atentar na vida. Sim, porque, que nem você falou lá na pesquisa, né? Nosso corpo tem mais de 70% de água. Então, imagina se a gente ouvir determinadas coisas que não são boas, a gente fica lá ouvindo aquelas notícias que não são boas, ficamos falando coisas que não são boas. Onde que vai impregnar primeiro? Em que água que vai impregnar primeiro? Nessa aqui, a nossa. E aí, por isso que tem a ver livro saúde com ouvir e falar. O Miramês diz o seguinte aqui, ó, a própria vida ensinar-te-á quais são as boas, aquelas de valores imortais e que te deixam um saldo de tranquilidade na consciência. Então, a gente tem que selecionar. Façamos lá, que nem agora, selecionamos ouvir ou assistir a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Nós sintonizamos para poder ouvir. Nós, nosso desejo, nossa vontade, nosso querer. Então, é isso que a gente tem que tomar o cuidado. Com o que a gente está sintonizando, né, Fernanda? Sim, né? E a gente sintoniza. Se uma pessoa entrou no nosso campo vibracional e falou algo que é negativo, a gente tem que se atentar como que eu estou para ter me conectado com essa pessoa ou com essa informação. Será que eu já não estava ruim para também absorver tal informação? Ou perceber algo ruim, ou uma sensação ruim? Será que a nossa glândula pineal não vibrou na frequência? Porque a nossa glândula pineal é como se fosse uma antena de rádio. Ela vai vibrar e vai se conectar com a mesma frequência. Será que a nossa frequência não é igual a esse negativismo que a gente está atraindo? Sim, Fernando, você está fazendo muitas perguntas aí para mexer com a nossa consciência, mas é preciso mesmo, a gente está sempre questionando. Uma das coisas que eu faço quando eu não estou muito bem, tá, né, emocionalmente ou mentalmente, eu coloco uma boa música, ouço, daqui a pouco a minha vibração já está melhor. Então, veja, a gente pode ingerir aquilo que a gente quiser, né? Aquilo que a gente quer que permaneça em nós, a gente busque, né? Vamos buscar. Então, é bom a gente fazer isso ouvindo uma boa música, ou assistir um filme bom, ou ler um bom livro, né? Porque isso tudo ajuda a alimentar com boas coisas, né? Isso, ó, ele até fala aqui, o Milanês, ó, a vivência é uma das escolas, os bons livros, os mestres, consulta-os todos os dias como um alimento para a tua alma. Olha aí, não é? É isso. A gente vai ingerir aquilo que a gente quiser, que vai fazer bem para a gente. É só a gente querer, né, Fernanda? Sim, da mesma maneira que a gente se alimenta de bons alimentos, né, de matérias, né, para o nosso organismo, né, que a gente é feito de matéria orgânica também, né? Então a gente tem que nutrir disso também. E foi o que eu falei, a nossa mente precisa de palavras boas, palavras que nos alavanquem para ir avante, para ir à frente, e não para regressão. Porque, na verdade, ao meu ver, na minha interpretação, não existe regressão. A gente aprende muita coisa, ainda mais nesse mundo globalizado, porém, às vezes a gente fica no mesmo lugar e a gente não avança.
a gente fica estagnado. Então, é isso que a gente tem que pensar. Peraí, vamos mudar a chavinha, né? Quando você vê que você, opa, peraí, eu tô voltando àquela antiga Fernanda, ou, né? Peraí, vamos, Fernanda, muda a frequência. Às vezes, o que eu faço? Quando vem um pensamento ruim, eu faço assim, peraí, isso não é meu. Isso é uma nuvem passageira. Ela vai, tudo passa até a uva passa. Então, vai passar. Então, passa a nuvem, passou, acabou. É que nem um machucadinho também, a gente não fala para criança. A gente assopra um machucadinho, pronto, acabou. Um beijinho sara. E as coisas da vida são assim, tanto as coisas boas como as coisas ruins vão passar na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso e sempre se nutrir de coisas boas. Porque por que que várias pessoas estão com depressão? Porque ficam arraizadas no passado e ficam remoendo um passado. Por que que existem muitos ansiosos? Porque ficam projetando por algo que nem aconteceu. Perdem energia. Ai, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar. Ai, mas se não der bom, ai, se não acontecer isso. E nem aconteceu e já está gastando energia. Preservar a energia com palavras boas e você mesmo falando para você, você bate no seu coração, você sente, o coração está aqui, está batendo, tum, tum, tum. Você está vivo, você está vivo. Isso já é um milagre da natureza, você ouvir seus batimentos cardíacos, é uma escuta. Você escutar o seu coração já é uma grande coisa. E isso te acalma. Isso é uma meditação. Você ouvir seu coração. E ver o que você quer da vida, qual é o seu propósito. E esquecer também os ruídos externos. A gente pensa muito no que o outro pensa da gente, no que o outro acha. Não, você tem que ser um ser autêntico. Nós todos somos autênticos, da nossa maneira, e tá tudo bem. É verdade, é bom, né, você ter falado do batimento do coração. Às vezes a gente nem ouve o batimento do nosso coração, a gente nem percebe que está vivo, né? A gente não ouve a nossa respiração até, ou sente a nossa respiração, né? Parece alguma coisa que fica tão automatizada a ponto que a gente não percebe, aí a gente fica se ligando a outras coisas. Então, um momento de meditativo na vida da gente é muito importante para a gente ouvir os batimentos do nosso coração, para a gente sentir a respiração, para a gente ouvir até a nossa própria respiração. Isso são coisas, elementos que a gente vai nutrindo a nossa alma e, consequentemente, isso vem para o nosso campo físico, né? Essa influência boa, né? O Miramês diz assim, olha, meu companheiro ou companheira, né? Para que aprendas a ouvir, é indispensável que eduques a fala. Uma e outra coisa, né? São assim muito importantes, são forças paralelas conjugadas no espírito para que a vida se torne mais suave e a comunicação mais proveitosa. Nada como a gente estabelecer uma excelente comunicação, porque quando a gente se comunica também, que a gente profere alguma palavra ao falar, e quando a gente recebe do outro ao ouvir, esse estabelecimento esse contato saudável vai ser saúde para tanto para um como para outro. Né? Então, veja, o que a gente procura fazer aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior é isso, essa comunicação do bem, para que a gente estabeleça essa energia boa, essa troca de energia boa, que chega dentro do nosso lar, que chega aos nossos ouvidos e coisas que a gente pode falar, né, Fernanda? Agora E acho que eu fui poético, né, Fernanda? foi bem poético. Eu falo que até Jesus, quando algo atormentava a mente dele, ele se retirava e meditava. Ele ia para os montes meditar, ia conversar com o Criador. Porque, querendo ou não, ele tinha as aflições dele também.
E ele tinha uma conexão muito rápida. Ele já tinha mais entendimento do que aquele povo na época. Mas ele conseguia esse acesso. E a gente também consegue. Quando a gente esvazia a nossa mente, é difícil? É difícil. Eu demorei muito para conseguir. Mas é algo que, às vezes, você sai da meditação, você fica tonto. E assim, você bebeu? Não. Me conectei com algo maior, que me deu todas as instruções que já estavam dentro de mim. Isso. O André Luiz, ele relata para nós, a gente vai né, entrando nas obras de André Luiz, ele vai mostrando os bastidores da vida espiritual, e tem o André Luiz aprende, né, os instrutores ensinam, você vai lá para a Terra, né, quando ele começou a vir, nas primeiras vezes que ele começou a vir para cá, e se você tiver algum problema, alguma coisa, se conecta mentalmente conosco, pede, ora, faz alguma coisa, chama, que a gente vem. E aí eu tenho um determinado momento, né, que ele passa por algumas dificuldades, e aí ele fecha os olhos e, pum, pede, mas instantaneamente o espírito está ali, pum, já aparece para ele. O que foi, André? O que está acontecendo, né? Então, veja, essa conexão que Jesus tinha, como a Fernanda falou, de que era assim, instantânea, né? A gente pode estabelecer com os benfeitores espirituais através das nossas rogativas, da nossa prece, da nossa oração, que é também o falar da alma, né? E o que a gente vai receber de boas vibrações, como a Fernanda falou também na meditação, é o ouvir, né? Quando a gente se propõe, a gente recebe. O se propor é falar e o receber é o ouvir, né? Então, é isso, né, Fernanda, que muitas vezes essa conexão que a gente precisa fazer, né? Sim, sim, eu faço assim, eu acordo de manhã, eu já vou meditar. Tem vários aplicativos agora para você meditar. Eu uso um que chama Insight Timer, gratuito, é muito bom. Você, tipo, tem várias playlists, você pode colocar uma música, N coisas, mas você se conecta. E se você não quiser o app, você pode simplesmente você mesmo fazer uma oração com suas próprias palavras. Você pode falar com as suas palavras. Como que uma criança ora? Como que uma criança conversa? Quando a gente ensina, vai, filho, vai lá e ora, pede para o papai do céu. O que a criança faz? A criança é um ser tão puro e a gente perdeu, quando a gente se torna adulto, a gente perdeu a essência que a gente tinha, a pureza que a gente tinha. Então, é simples. Conversa, a mesma coisa, você não conversa com o papai e com a mãe, conversa com. É simples. E a gente complica demais. E é capaz que muitas crianças, as crianças ensinam muito mais para a gente e a gente perdeu esse feeling, essa essência. É incrível como as crianças de hoje estão ensinando muito. Verdade. E, então, cabe a nós, né, que estamos, que somos vamos dizer assim, um aparelho transmissor e também receptor, a gente transmite e recebe, de a gente modular de uma forma que a gente consiga equilibrar o que a gente vai ingerir ou nutrir-se e com aquilo que a gente vai enviar, que a gente vai expor, que a gente vai transmitir, porque também aí nessa transmissão a gente tem muita responsabilidade, porque a gente não sabe do que a gente está alimentando o outro também, né? Com o nosso falar, com as nossas palavras. Bom, a gente vai dar uma pausa justamente para a gente exercitar e colocar em prática isso que a gente está falando hoje, né? Que é ouvir e falar, através de um momento de prece, de oração e de vibrações. Então a gente pede aí que você eu vou mostrar para quem está assistindo, eu tenho aqui um recipiente com água do meu lado, e para quem está ouvindo, né, também
já estou dizendo que estou com recipiente de água, para os benfeitores, né, nesse instante, energizarem. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E nós possamos, então, nesse instante, estabelecer, não é, o contato, a conexão com a espiritualidade maior, com os benfeitores queridos. É o momento de a gente falar. É o momento que, se não proferirmos palavras, podemos fazer pelos pensamentos, por o que estamos sentindo, é o falar, né? Mesmo que seja em pensamento. E o ouvir será aquela energia boa que vamos receber dos benfeitores queridos do nosso Mestre Jesus. Estabelecendo essa conexão, então, com esses queridos e amados espíritos que trabalham na seara de Jesus, possamos também desfrutar disso e também estabelecer uma vibração para que ela possa surtir efeito no coração de irmãos nossos, de pessoas ligadas a nós, de familiares e entes queridos. Que tu, Senhor Mestre, querido Jesus, possa, através de seus emissários, enviar luz aos corações que estão aflitos, aos corações que estão conectados com a infelicidade do passado, ou com aqueles ideais do passado que não existem mais hoje, e ficamos presos a esse passado, angustiados, muitas vezes depressivos. Que nós também possamos, Senhor Jesus, não fixarmos num futuro incerto, num amanhã que não sabemos, e possamos estabelecer então, Senhor e Mestre Jesus, o dia de hoje, o passo que podemos dar hoje. Que nós possamos sentir os batimentos dos nossos corações, que a gente possa sentir e eu até ouvir a nossa respiração, que nós possamos sentir o nosso corpo, que ele também vibra, que ele também é um ser que ouve de nós, espíritos, aquilo que vai ditar e precisar na saúde, e que possamos então trazer elementos como quando nos alimentamos fisicamente, possamos trazer também elementos como a música, como as boas ideias tiradas dos mestres livros, dos bons ensinamentos, do Evangelho de Ti, Senhor. Que a Tua bondade, então, possa nos ajudar nesse instante e que todos os irmãos dentro do planeta Terra, todos os nossos familiares, nossos lares, todos os lugares, todos os seres de todos os reinos, que a Tua bênção esteja aqui em cada coração, esteja em cada coração, em cada cantinho de Pachamama, né? Pachamama, como os indígenas andinos dizem, a Mãe Terra, possa ser abençoada e possa ser iluminada por Ti, Jesus. Te agradecemos e nesse instante te rogamos novamente que esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nós vamos aí, né, vamos tomar a água também. Vou tomar um gole da água aqui. Pronto. A água aí fica até leve, né? E dá um recadinho aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode ajudar, auxiliar, colaborar para manter essa programação no ar aí na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? 0800 12 018 38. É gratuita a ligação para todo o Brasil. E o fixo São Paulo, o 11 2458 3214. Quer falar rapidamente através do seu smartphone? Tem o WhatsApp, é o 11 97 261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Você pode fazer uma doação, a colaboração do Pix aí até durante o programa. Anote aí, vou repetir o número.
É o mesmo do WhatsApp, 11 97 261 0272. Muito bem, olha, o livro aqui, né, como eu estava conversando com a Fernanda, ele tem páginas que nós não vamos conseguir trazer todo o conteúdo aqui no programa, então nós escolhemos aqui mais um parágrafo para a gente, né, encerrar aqui os comentários. Ainda não está terminando o programa, não, fique aí, né, para que você leia esse livro, estude o livro Saúde de Miramês, é maravilhoso. Então eu vou ler aqui, a nossa Fernanda vai comentar. Quando ouvimos palavras de baixo teor magnético e as deixamos penetrar pelos nossos canais auditivos sem que as selecionemos, né? Sentindo o prazer na visita da melodia inconveniente, é da lei que alteremos os nossos sentimentos em função do que ouvimos e passemos a ser influenciados por elas. Veja aí, né? Hoje, né, Fernanda, a gente tem nas redes sociais os influencers, né? Que os influencers, o que eles ditam, né? Todo mundo vai atrás, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que nós estamos trazendo para dentro de nós, né, Fernanda? Sim, sim. E no próximo, aqui no livro, que é quem as transmitiu, certamente é responsável por grande parte do que disse. Entretanto, quem não cuidou da audição tem igual responsabilidade por abrir a porta para os inimigos inconvenientes. Então, nós todos somos responsáveis pelo que ouvimos, pelo que falamos, porque geralmente o que a gente também fala é o que vem do nosso coração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que observar, às vezes, o outro deu o melhor que ele podia dar. Ele podia dar para você isso. Às vezes a pessoa não fez por maldade, mas a gente interpreta como maldade. É que nem quando uma mãe dá uma bronca num filho. O filho vai interpretar aquilo como não gosto da minha mãe. Mas quando a cognição, o cérebro começa a entender que aquilo é para o bem, e assim, às vezes a criança só quer saber o porquê daquilo. Então, para a criança, você tem que explicar com os mínimos detalhes. Quanto mais detalhes, melhor, para ela compreender. Porque tudo para ela é novidade. Então, a gente também tem que saber, somos responsáveis por aquilo que falamos. Que nem eu estou sendo responsável aqui pelo que estou passando para vocês. Agora, vocês pegam todas as informações, filtrem e vejam qual que é cabível para a sua crença, para o seu entendimento. Seja um filtro. Você me fez lembrar o Pequeno Príncipe, né? Que tem lá a frase: você é responsável por aquilo que você, ou por quem você cativa. Então, o André Luiz também, nos bastidores aí espirituais, ele conta, o centro espírita, né? Ele está todo protegido. Então, você entra lá dentro do centro espírita e pela porta do centro espírita não entra quem quer que seja, né? Existe proteção. Então, você entra, tá lá um ambiente bom, tudo protegido. Aí a pessoa sai, acaba de sair, já se conecta, lá com aquilo que a pessoa própria cultivou. Porque às vezes quer culpar o outro, né? Falou, não, é o obsessor. Mas quem atraiu o obsessor? Quem sinalizou? Quem obsedia o obsessor? Essa é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque o espírito chegou, a pessoa chegou para o espírito e falou assim: mas esses dois aqui ficam me perseguindo, me incomodando. Tal. Ela falou: não, você que está atraindo eles, você que está segurando eles aí, você que está obsediando eles, eles nem têm força para ir embora, porque você magnetizou esses dois espíritos e eles ficam com você. Então, quem é que está obsediando quem? Né? Então, nós somos responsáveis, né, Fernanda, por aquilo que a gente até ouve, que a gente fala, está vindo do outro. Não,
está vindo do outro porque você está se conectando com o outro que, como você mesmo bem disse, às vezes não está com intenção de prejudicar, né? Não, não. Na maioria das vezes, o que a gente escuta do outro, não, às vezes a pessoa fez na maior da boa vontade dela. Só que a gente não quer encarar a realidade, a gente não quer encontrar a verdade, que está na nossa cara, na nossa face. E a gente quer ser mimado, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Tipo, eu quero ouvir isso. Mas aí a espiritualidade não é lá tudo floreado, lindo e maravilhoso. Vou ser bem sincero, não é, porque eu já psicografei, tá? E não é nada disso. Às vezes ela vem e puxa a sua orelha, como um pai dando uma bronquinha no seu filho. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Temos que pensar que a espiritualidade vai dar a orientação, que é o que o pai faz. Dá orientação ao seu filho. Né, Fernanda? Porque a gente precisa de disciplina, e disciplinando a nossa forma de pensar, de ser, de agir, né? Veja que o primordial para o nosso querido Chico levar aquelas 500 e poucas obras à frente, ele perguntou para o Emmanuel o que ele deveria fazer. Ele falou: o que eu faço, então, né? Ele com a mediunidade, com tudo aquilo. Ele aí coloca aquelas três palavras que são a mesma: disciplina, disciplina e disciplina. Porque se a gente não tiver isso, como é que a gente vai conseguir filtrar, né? Fazer aquele filtro lindo e maravilhoso, que a gente fica tão lindo nas redes sociais, né? O filtro, o famoso filtro. Exatamente, o famoso filtro. E é incrível, né? E assim, as pessoas entram nessa beleza, entre aspas, momentânea das redes sociais e acabam psicologicamente afetando as pessoas, né? As pessoas pensam que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo tem que ser assim. Não. A saúde não é isso. A saúde é você não sentir dor. Resume isso. A saúde é você estar pleno, sem dor, estar na paz. Feliz, de ponta a ponta, com sorriso na cara, assim, tipo, o mundo pode estar caindo, mas você está sorrindo. É assim que tem que ser. Você tem que ver, tipo, por que aconteceu isso? Eu fiz errado. É por isso que acontece. Cada ação tem uma reação. Isso mesmo. Então, olha, a gente recomenda você estudar esse capítulo, né, ouvir e falar do livro Saúde, do nosso querido Miramês, né, da psicografia de João Nunes Maia. Procure esse livro para a gente até acompanhar a gente aqui, que a gente vai trazer, né, outros capítulos aqui, tá bom? Então, Fernanda, gratidão aí por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui conosco, e as suas despedidas aí. Minhas despedidas, não, despedida não. Até breve. Até breve. E hoje, no dia de hoje, pensem como eu estou hoje, como eu posso aproveitar meu dia, o que eu estou me alimentando do que hoje para fluir esse dia. Então tá bom. Gratidão a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E ora, Fernanda, aquele tchau, abre seu microfone aí, vamos falar aquele tchau, tchau, tchau. Tchau, Fernanda, tchau, tchau. Tchau! Tchau, 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 tchau! gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.